Olha, toda vez que um papa morre ou renuncia, a Igreja Católica dá início a um de seus rituais mais secretos e, sem dúvida, fascinantes. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que acontece a portas fechadas para escolher um novo líder. Vamos desvendar os segredos do conclave. Então, a grande questão é essa. Como exatamente um novo Papa é escolhido? É um processo que, olha, mistura tradição milenar, regras super rígidas e uma dinâmica humana para lá de particular. Para quem está de fora, acompanhando pela TV ou pela internet, tudo começa com esse sinal que todo mundo conhece: a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina. É o aviso. Habemos Papa. Temos um Papa. Mas o que de fato acontece lá dentro antes dessa fumaça aparecer? Ok, vamos entrar nos detalhes. Para a gente entender como tudo funciona, a gente precisa começar pelo básico, pelas regras oficiais. O quem, o que e onde dessa eleição tão única. O próprio nome, conclave, já entrega muita coisa, sabe? Vem do latim con-chave, o que basicamente resume a ideia. Os princípios são dois: sigilo absoluto e isolamento total do mundo lá fora até que, finalmente, um novo Papa seja eleita. E quem vota, afinal? Bom, a Igreja tem quase 250 cardeais, mas o grupo que decide mesmo é bem menor. Só podem votar aqueles com menos de 80 anos, o que na prática reduz o número para cerca de 135 cardeais eleitores. E para vencer, existe um número mágico: 2/3. Um candidato precisa dessa supermaioria para ser eleito. Se a gente pensar em 135 cardeais votando, isso quer dizer que são necessários 90 votos. Pensa só, não é um consenso nada fácil de se alcançar. Agora, olha que curioso. Tecnicamente, qualquer homem católico batizado poderia ser eleito papa, mas na prática, a tradição fala mais alto. Nos últimos 600 anos, sem exceção, os cardeais sempre escolheram um novo papa de dentro do seu próprio grupo. Pois é, mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque além das regras oficiais, existem certos padrões, umas tendências não escritas, que parecem influenciar e muito o resultado final. O primeiro grande padrão é essa espécie de cabo de guerra entre dois perfis: o Papa diplomata, que é quase um estadista, atuando no cenário global, e o Papa pastoral, que tem um foco mais voltado para dentro, para o cuidado com os fiéis. E por que isso acontece? Bom, muitas vezes é uma reação direta ao Papa anterior, uma tentativa de escolher um líder com o estilo que preenche as necessidades que os cardeais sentem que são mais urgentes para a Igreja naquele momento. E a história mostra isso claramente. É um verdadeiro pêndulo. Depois de um pontificado longo e bem diplomático como o de Pio XII, os cardeais foram lá e buscaram o oposto. Elegeram João XXIII, que era totalmente pastoral. Agora, vamos falar de nacionalidade, que por séculos foi um padrão fortíssimo. Ser italiano era praticamente um pré-requisito. O número é impressionante. 216 dos 266 papas da história vieram da Itália. Isso é mais de 80%. Só que essa tradição de séculos foi quebrada, e de forma bem dramática, em 1978, com a eleição de um papa polonês. Depois dele veio um alemão e agora um argentino. A grande dúvida que fica no ar é: será que um dia a balança vai pender de volta para um italiano? E tem mais dois fatores que pesam muito nessa decisão. Primeiro, a ideologia. Geralmente os cardeais tentam fugir dos extremos, tanto do lado conservador quanto do liberal, e buscam um nome mais de centro que consiga unir a Igreja. E segundo, a idade. Depois de um papado muito longo, é comum que eles optem por um candidato mais velho para um pontificado de transição, mais curto. Certo. Então, qual é a conclusão disso tudo? É que a gente pode usar esses padrões não como uma bola de cristal, claro, mas como uma lente de análise para avaliar os candidatos mais prováveis, os chamados papables, em um futuro conclave. E aqui a gente tem uma lista com alguns dos nomes que os vaticanistas, os especialistas no Vaticano, sempre comentam. Dá para ver as características principais de cada um: o estilo, a ideologia e a nacionalidade. Vamos usar nossa análise para ver o que os padrões nos dizem. Vamos lá, aplicando os padrões passo a passo. Se a ideia é buscar um nome de centro, Erdo já perde um pouco de força. Se o pêndulo pender de um papa pastoral para um diplomata, Tagle e Zuppi ficam em desvantagem. Agora, se a vez for de um italiano de novo, Parolin e Pizzaballa se tornam os favoritos. Por fim, a idade de Pizzaballa, que é bem jovem, pode jogar contra ele. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio puramente analítica, um nome acaba se destacando: Pietro Parolin. Ele é um diplomata italiano considerado de centro e com uma idade mais moderada. Se a escolha fosse guiada só pelos padrões históricos, ele seria o candidato mais provável.
Mas chegamos na peça final do quebra-cabeça e ela é gigante. Os limites de qualquer previsão. O fator surpresa. Tem um ditado antigo no Vaticano que resume tudo perfeitamente. Quem entra no conclave como papa, sai como cardeal. O que isso quer dizer? Que o grande favorito, aquele que todo mundo aposta, quase nunca ganha. A história está cheia de exemplos de papas que ninguém esperava. E é aqui que a gente entra em uma dimensão totalmente diferente. Porque, para quem tem fé, para um católico, a escolha vai muito além da estratégia humana. Para os fiéis, o resultado não é definido por padrões ou política. Acredita-se que a decisão final é guiada pela inspiração divina do Espírito Santo. Então, no fim das contas, o que realmente define quem será o próximo Papa é a análise estratégica, os padrões históricos, a política, ou é um momento de escolha divina? Essa é a grande tensão e é o que faz do conclave um mistério tão duradouro e fascinante.